vamos começar. Muito boa noite. Quero agradecer muito a participação da doutora Ana Carolina, que nos prestigia na noite de hoje com mais uma live, um bate-papo, já com a presença de alguns colegas que vieram nos agraciar com a presença. A doutora Ana Carolina é uma pessoa ímpar no nosso meio aqui no Brasil, né? A Ana Carolina foi uma grande amiga de todos nós, pelas suas iniciativas, pelo seu esforço pessoal, pelo seu trabalho. E eu não poderia dar para ouvi-la, bater um papinho, conversarmos. Doutora Ana, boa noite. Quero já lhe passar a palavra para a senhora poder se apresentar e dar início à sua apresentação, tá bom? Ótimo. Boa noite, meu grande amigo, o Dr. Carlos. É com imenso prazer que eu aceito esse convite, porque falar de perícia, que é a minha paixão, é sempre bem-vindo a qualquer hora. E falar um pouquinho de mim para as pessoas que não me conhecem. Eu sou Ana Carolina, sou médica, sou de Salvador, moro atualmente em Petrolina, então atuo na Perícia Médica Judicial da Bahia, Pernambuco. Sou titulada pela Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, sou especialista em perícias médicas e medicina legal. Tenho alguns cursos de pós-graduação, em geral, todos voltados para a medicina pericial, que é a medicina do trabalho, a própria psiquiatria, que eu fiz também voltado para perícias médicas, a valoração do dano corporal. Hoje sou primeira secretária da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica da Regional Pernambuco. Sou também presidente do Instituto Brasileiro de Perícias Médicas, que é um de nossos temas hoje, e sou membro da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícias Médicas do Conselho Federal de Medicina. Então, eu vivo totalmente no meio da perícia. Minha atuação predominante é na Justiça Federal, embora eu também atue na Justiça Estadual e na Justiça do Trabalho, e como assistente técnica. Ótimo. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Instituto. Eu gostaria de iniciar lhe pedindo que nos falasse um pouco sobre a sua trajetória, especialmente com as dificuldades que a gente tem tido no meio médico, relativo às questões da perícia médica brasileira. A sua atuação ao longo do ano passado foi retrasado, já vinha atuando há muito tempo, foi ímpar para todos nós, principalmente que atuamos junto da Justiça Federal, né? Temos tido muita dificuldade com ele, e como o Instituto se enquadra nessa análise, né? Fique à vontade, viu? O tempo é seu. Muito obrigada. Bom, o Instituto Brasileiro de Perícias Médicas, ele deriva de um movimento contrário. Nós começamos a trabalhar primeiro para depois formalizá-lo. Há muitos anos, até pela própria história da perícia médica ser uma especialidade recente, uma vez que ela só se tornou uma especialidade de fato em 2011, antes ela era uma área de atuação e o predomínio dessa questão forense era da medicina legal. Então, em 2011, houve o acréscimo do nome perícia médica à especialidade da medicina legal. Então, até por sermos uma especialidade jovem, diante de todas as outras, a perícia ela não tinha pilares de defesa muito firmes. As pessoas estavam muito preocupadas em fazer ciência de forma correta e adequada, claro, para provar que era uma ciência necessária. Então, a luta vem em etapas, em camadas. Então, primeiro foi a luta para mostrar que é ciência e como ciência é especialidade. Depois que isso foi constatado, comprovado e conquistado, obviamente, surgiram outras demandas. E essas outras demandas eram mais de defesa, além da ciência que continuou ocorrendo paralelamente. A maioria das instituições existentes focavam muito mais na parte da ciência. Mas, enquanto isso, até pelo desconhecimento da sociedade em geral de que perícia médica é especialidade, ela seguiu sendo tratada ou como bico, como uma atividade extra, como uma coisa informal, ou mesmo como uma espécie de obrigação.
nos tempos remotos, a questão da gratuidade da justiça, alguns juízes se achavam no direito de dispor do trabalho médico gratuitamente, e esquecendo que o juiz, o servidor, a assistência judiciária gratuita que o cidadão recebe, aquele servidor ele é concursado, ele tem um salário fixo. Mas essa gratuidade não implica em violar o nosso direito enquanto médicos de receber nossos honorários. Então, já começamos daí. Há muitos anos já, a Ana Cristina Chkanovic, que é a nossa assessora jurídica, vem combatendo essa questão dos honorários, essa questão da precarização dos honorários, de disporem do nosso trabalho de uma forma desrespeitosa aos nossos direitos. Então, a Ana Cristina, ela, apesar de ser advogada, ela é esposa de um perito, identificou isso muito precocemente e vinha sinalizando desesperadamente para diversas pessoas, diversas instituições. Nós temos registros de Ana Cristina em reuniões no Conselho Federal, em reuniões no Conselho Regional, em que ela já estava combatendo a questão dos honorários. Em 2017, Ana Carolina, eu entro nessa história. Não tem problema. Sim, então, a Ana Cristina foi uma grande precursora nisso. Em 2017, eu entrei como... eu fazia basicamente a perícia da Justiça Federal, fazia alguma coisa da Justiça do Trabalho, e com a reforma trabalhista, houve a modificação da legislação, a modificação da CLT, que mudou o artigo 790B, de forma que expôs o perito médico ao risco de calote, né? Porque a gente não sabia quando pagaria, como pagaria e quanto pagaria. E isso só depois do serviço prestado. Com isso, foi necessário a união. A Ana Cristina, a Claudiane, presidente da BMLPM Bahia, a Rosilane Mercedes, nossa conselheira e presidente da ANANT, conselheira federal e presidente da ANANT, elas se reuniram num grupo e me colocaram nesse grupo. E eu comecei a entender a gravidade da situação. Pedimos apoio às instituições, mas por questões burocráticas, que fique muito claro que isso não é uma crítica, isso é simplesmente uma constatação. Questões normativas, o regulamento, o estatuto não permite decisões tão rápidas, precisam de deliberações. Então, por essa morosidade imposta pelos estatutos, as associações não conseguiram se mobilizar a tempo e nós perderíamos o prazo das emendas que poderiam corrigir o artigo 790B da CLT. E aí, o que faríamos? Deixaríamos passar? Não. O próprio Francisco Cardoso, presidente da Associação Nacional, eu acho que hoje ele é o vice-presidente, salvo engano, mas um dos representantes da Associação Nacional dos Médicos Peritos Previdenciários, ele sinalizou isso para a gente: olha, ou vocês fazem alguma coisa ou já era, não vai ter esse risco dos honorários precarizarem para sempre. Então, nós nos unimos em rede social, foi realmente bem intuitivo, e começamos a ir a Brasília, nós começamos a pedir aos deputados que nos ajudassem com emendas. Infelizmente, nenhuma das emendas foi aceita, mas nenhuma de nada, nem da perícia, nem de fora da perícia. Mas tivemos o grande fruto, que foi a grande mobilização perante o judiciário, perante os parlamentares. Perante o judiciário, o que nós conquistamos foi mostrar, nós fizemos reuniões com o TST, com o Tribunal Superior do Trabalho, nós fizemos reuniões com os parlamentares, nós fizemos uma série de mobilizações, incluindo mobilizações de rua, com faixas, com panfletagem, mostrando que a gente não podia ficar sem honorários e que isso arriscaria toda a sociedade. Então, foi uma mobilização ampla, bonita. Temos aqui participando, inclusive, o doutor Mário, que esteve conosco nessas primeiras mobilizações, e nós conseguimos conscientizar não só os políticos,
como os magistrados, de que não poderia se proteger o direito de um violando o de outro. Porque se o perito, a gente estaria favorecendo o perito que não tem compromisso, aquele perito que possivelmente tenderia a dar ganho de causa ao hipossuficiente meramente para receber os honorários, o que não é justo. Nós não estamos aqui para punir nem A nem B, nós estamos aqui para ser justos. Então, nós fizemos essa mobilização, graças a Deus, a despeito da lei persistir, nós conseguimos convencer os juízes de que eles poderiam, de forma discricionária, organizar os nossos honorários. E aí nós achávamos que aquilo tinha sido uma luta enorme. A gente não sabia do que estava por vir. Então, a gente estava assim, meu Deus, que luta. Enfim, está parecendo 2019 e 2020. Todo mundo achou 2019 um ano ruim, veio 2020, né? Então, a gente, em 2018, a gente continuou essa mobilização pelo TRT e conseguimos estabelecer vários contatos, tá? Conseguimos participar de audiências públicas, não revertemos a lei ainda, mas insistimos e ano passado colocamos um outro projeto de lei tentando corrigir o artigo 790B. E agora, com mais organização, nós estamos andando de uma forma melhor. Mas vamos voltar ao 2019. 2019, eu pessoalmente já havia ido ao CJF e sinalizado o risco da bolha orçamentária, e todo mundo sempre dizendo, não, fiquem tranquilos. Eis que veio o primeiro atraso de 2018, um atraso considerável, e em 2019 ficamos 12 meses sem receber. Com isso, nós tentamos novamente que as instituições intercedessem, mas não conseguimos também por essas questões. Porque era assim, vai votar amanhã um projeto de lei que atrasa a vida de vocês. Então, a gente tinha que sair correndo, não dava tempo de fazer reunião, deliberação. E nós fomos, nós quem? Eu, Ana Cristina, que é uma amiga catarinense, também casada com perito, o Vinícius, o próprio doutor Mário, o Nabil, o Alexandre Preto. Nós fizemos uma força-tarefa, o Rafael Reis, fizemos uma força-tarefa e começamos a ir, né? E começamos a lutar. E nesse meio do caminho, nós tivemos várias intempéries. Uma delas foi a tentativa de tirar os peritos judiciais em atividade atualmente da Justiça Federal e inserir outro grupo de peritos que os próprios juízes não aceitavam. Só que isso foi uma batalha muito grande, porque um segmento do executivo começou a nos pressionar para desistir da movimentação. Nós fomos realmente muito pressionados. Nós tentamos passar o projeto original na Câmara, tentaram inserir uma emenda que nos prejudicava, nós conseguimos tirar essa emenda. Quando chegou no Senado, botaram a emenda de novo, e então uma coisa que a gente achou que ia ser 2, 3 meses, durou o ano inteiro. E por quê? Onde entra o IBPM? A gente chegava lá em Brasília e falava, nós viemos lutar pelos peritos. Sim, quem são vocês? Nós somos peritos. De qual instituição? Então, nós somos peritos médicos judiciais. Nisso, surgiu a sigla PMJ, nós fomos presenteados com a logomarca do PMJ, nossas balancinhas verdes, e ficou. É o movimento PMJ, é o movimento PMJ, é o movimento PMJ. Mas, graças a Deus, inicialmente, nesse primeiro momento, nós íamos com o nosso próprio dinheiro. E, obviamente, a gente imaginou que eram 2, 3 meses. Ninguém suporta ir toda semana, porque foi o que aconteceu, nós fomos toda semana a Brasília, do nosso próprio dinheiro e sem receber os honorários. Então, nós começamos a fazer vaquinhas na rede social. Mas, para melhor organização, foi necessário que o PMJ realmente fosse formalizado. A gente precisava do CNPJ para abrir conta, a gente precisava do CNPJ para representar mesmo contra algumas
contra algumas situações graves. Então, agora mesmo nós estamos representando contra o Estado do Paraná, que fez uma licitação onde se coloca uma perícia com preço máximo até R$80, até R$84, e é o preço máximo, né? É pregão por menor preço. Então, a gente entrou com a representação, coisa que a gente só poderia com o CNPJ. E como nós precisávamos realmente de celeridade, nós não poderíamos utilizar as instituições já existentes, justamente por causa dessas reuniões de deliberação. Então, antes que alguém questione, mas então é assim, é de qualquer jeito? Não. Nós temos um acordo em que, nós temos em estatuto em que as deliberações devem ser tomadas em reuniões, mas em caso de situações excepcionais em que haja risco imediato à atividade, quantos estejam disponíveis e pelos meios que estiverem disponíveis, poderão tomar decisões, como, por exemplo, acontecia de me ligarem de manhã, dizer, Carol, você tem que vir para Brasília hoje. Então, assim, não dá tempo de fazer uma reunião, deliberação, tudo bem, vou para Brasília hoje. Então, hoje nós temos alguma autonomia. Nós fizemos a conta de forma que 3 pessoas são responsáveis, então, assim, o uso do dinheiro, exatamente por causa das situações, para que as situações de emergência não se tornem situações atrativas para a corrupção. O que é que a gente faz? Mesmo que seja urgência, mexer no dinheiro, os 3 têm que autorizar, ou pelo menos 2. Então, nós tomamos algumas medidas para quê? Porque, tudo bem, eu que fundei, eu confio em mim, mas nós temos que entender que é um instituto que é feito para os peritos e que, com fé em Deus, vai seguir e vai crescer para sempre. Oi, professor Oscar, dando tchauzinho. Então, nós vamos seguir, com fé em Deus, nós vamos seguir firmes e crescer cada vez mais. Então, nós temos que prever que não seremos sempre nós na diretoria, né? Não é sempre esse grupo de absoluta confiança das pessoas, porque as pessoas que depositaram em conta corrente pessoal nossa, sabe? Então, eles têm todos, é uma relação de confiança muito bonita, isso até me emocionou muitas vezes, porque as pessoas começavam, não, vocês têm que ir, vocês não podem parar, e depositavam uma confiança, e depositavam dinheiro, e tivemos muitas milhas, e muitas doações de milhas para poder a gente viajar. Mas a gente tem que organizar sabendo que a coisa tem que andar de forma correta, adequada e proba. Por isso surgiu a necessidade da formalização. Em 14 de dezembro de 2019, nós formalizamos, hoje nós temos CNPJ, temos nossa conta corrente, nosso site está em elaboração, e temos um grupo de contribuintes fixos que, mesmo a gente ainda não estando com o site para o nomezinho, para a ficha de inscrição ser formal, nós temos um grupo de contribuintes fiéis que nos ajuda bastante e que nos ajuda em toda a mobilização, seja com as viagens, eventualmente um aniversário de um deputado, a gente manda uma lembrança, né? Precisa fazer um estudo de alguma coisa, a gente faz. Então, nós estamos caminhando para uma organização mais formal, mas com a intenção de nos mantermos com a proposta inicial, que é qualquer demanda que precise, estaremos à disposição. É a celeridade na defesa, inclusive na defesa individual. É muito importante destacar que a gente faz a defesa coletiva, mas a gente já tem uma assessoria jurídica à disposição dos associados, e essa assessoria ela faz defesa administrativa, né? Ela faz a defesa dentro dos próprios processos. De vez em quando acontece de alguém peticionar para não pagar os honorários, então a nossa assessoria jurídica, que além da Ana Cristina tem o Diego Cheruli de Brasília, eles organizam o texto, ajudam, dão esse suporte. Temos também a equipe que fica atento às notícias e às leis que possam interferir sobre a perícia, né? E, enfim, a ideia é essa, a ideia é defesa, embora tenhamos também o cunho científico. O nosso estatuto prevê a ciência, mas
o surgimento foi em decorrência da necessidade de defesa. E a ciência também ocorre, por quê? Porque até para a gente se defender, a gente precisa estar pautado na ciência e comprovar a importância da especialidade. O IBPM publicou, nós temos menos de um ano, né, foi em dezembro, nós já publicamos algumas cartilhas e algumas notas técnicas que já estão subsidiando o judiciário em decisões, graças a Deus estamos sendo muito citados em diversas decisões e notas técnicas do judiciário, de forma que isso nos deixa muito felizes, porque nós estamos fazendo não só a parte de defesa, mas utilizando a ciência para a defesa, que é o nosso grande objetivo. Então, associe-se. Nós ficamos muito satisfeitos com a participação, até para que possa fazer, através desse contato agora, modificação sobre o Instituto, né? Você fez um histórico, como ele nasceu, como foi o início disso tudo, e como o Instituto está ganhando força na direção, inclusive, de representação dos peritos brasileiros, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as expectativas que você tem através do Instituto para curto, médio e longo prazo. O que você enxerga como possibilidades para congraçamento, reunião de todo mundo? O que está na sua cabeça em relação a isso tudo? Bom, a pandemia parou tudo, né? Mas a ideia realmente era que nós pudéssemos nos reunir mais, a ideia é que o IBPM pudesse fazer esse tipo de simpósiozinho, esse tipo de encontro que nós estamos fazendo aqui de forma presencial, até para ouvir grupos, para fazermos grupos de trabalho, grupos de estudos, né? Mas, infelizmente, a pandemia paralisou muita coisa. Quanto à perícia, o IBPM hoje ele está em ação em várias frentes, como eu disse, tanto na questão do TRT, com projetos de lei, como estamos nos municiando para ver como será a situação. Ela só dota o orçamento até setembro de 2021. Então, nós estamos numa movimentação que, infelizmente, não pode ser detalhada, mas por questões estratégicas, mas que nós estamos numa mobilização grande para que isso seja revertido, e nós também estamos fazendo essas ações estaduais. Tivemos uma intervenção em Minas Gerais, tivemos essa intervenção no Paraná, de forma que a gente proteja a perícia em geral. Por quê? Porque se a gente permite que um local precarize a atividade pericial, isso se dissemina. Então, se eu permito que o Paraná faça perícia a R$50, em breve, o Brasil todo vai estar querendo a 45. Aí depois vai outro e pede a 30, e assim vamos precarizando a atividade. E nós médicos, nós temos, eu não falei antes, mas assim, eu tive uma formação também em nefrologia antes de abandonar tudo, me apaixonar pela perícia. Então, nós médicos temos o péssimo hábito de achar que se em um ambiente, se em um lugar não está bom, nós não lutamos para melhorar ele. Nós mudamos de lugar e deixamos aquele lugar ruim. E vamos assim, e vamos pulando. Só que chega uma hora que o outro lugar deixa de existir, que é o que está acontecendo na perícia. A perícia do TRT não está legal, eu vou para a Justiça Federal. A Justiça Federal não está legal, eu vou para a estadual. Opa, o DPVAT precarizou a Justiça Estadual. E agora eu vou para onde? Então, nós precisamos nos unir e nós precisamos lutar. Nós precisamos tirar esse comodismo médico, que é o que está fazendo a medicina ruim, a medicina em geral, que a gente observa a precarização da medicina. É extremamente necessária essa movimentação, e apesar de toda a luta, todas as dificuldades que nós estamos enfrentando nos últimos anos, eu compreendo que essas dificuldades são tanto por sermos uma especialidade nova, como pelo fato de antes não haver uma união, uma coletividade.
que hoje está sendo criada e fomentada pelo Instituto Brasileiro de Perícias Médicas. Hoje, como está a perícia? Mal, muito mal das pernas. Precarização de honorários, imposição de coisas que não científicas, como agora nesse momento de pandemia nós vivemos, e foi uma luta muito grande, tivemos que interromper um pouco a luta dos honorários para poder resolver isso, porque as pessoas compreendiam que qualquer pessoa podia dizer o que o perito vai fazer. Mas o que o perito médico vai fazer, quem tem que determinar é a ciência, é o Conselho Federal de Medicina, é a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, é a Associação Médica Brasileira, e agora também o IBPM. Mas não é cabível que uma outra profissão, no caso os juristas, digam a vocês, agora vocês têm que fazer perícia em direto em vivo. Tudo bem, como? É a mesma coisa que dizer, transforma uma melancia numa banana. Não dá. O juiz pode determinar? Pode, mas é factível ou não. Então, nós precisamos fortalecer essa defesa, nós precisamos manter a união e a coesão e parar de acreditar que, não está legal aqui, eu vou para ali. Porque isso está acabando com tudo. Apesar do cenário instável e das grandes catástrofes periciais que aconteceram nos últimos anos, eu tenho visto uma perspectiva de melhora importante. Por quê? Nunca uma instituição teve acesso a alguns locais que nós estamos tendo. Locais, quando eu falo, são processos, são grupos de trabalho, e a medicina muitas vezes espera o convite. E a diferença do IBPM está nessa proatividade. Opa, identificamos que vai ter um fórum que vai falar de perícia. Não tem nenhuma instituição médica. Batemos na porta, humildemente mesmo. Olha, nós somos o IBPM. Isso fala de perícia. Por que não tem perito? Podemos participar? Então, tem sido assim. E com isso, nós já começamos a enxergar melhorias. Uma das grandes vitórias foi a do ano passado. Foi uma luta muito grande para aprovar o projeto de lei. Nós conseguimos. O projeto de lei também sobre o artigo 790-B da CLT, ele tinha travado, o relator não queria aceitar nossa emenda, porque ele não estava entendendo. Um belo dia, eu e Ana Cristina fomos a Brasília, sentamos, conversamos e explicamos com ele. Não precisou nem de emenda, ele mudou no substitutivo. Então, a gente vem conseguindo vitórias. O CNJ tinha proibido as atividades presenciais, inclusive a perícia médica. Nós mostramos que nós somos médicos, que nós podemos ter as medidas de biossegurança adequadas, assim como as cidades e os estados têm comportamentos diferentes na pandemia. Então, nós já conseguimos que a maioria das cidades permitisse as perícias em consultório. Nós estamos conseguindo ser ouvidos, a maioria das lives, os webinários que estavam acontecendo, sequer tinham peritos. Agora, a gente tem conseguido colocar sempre algum perito, ainda que seja falando contra as nossas hipóteses. Mas, assim, pelo menos estão entendendo que se vai falar de perícia médica, tem que ter o perito médico. Então, eu vejo com bons olhos o futuro da perícia, mas eu só consigo manter esse otimismo se a união persistir. Eu estava ouvindo você falar, fiquei muito interessado nessa questão do artigo 790-B. A questão da legislação que envolve esse artigo da lei gerou uma impossibilidade, inviabilidade da realização da perícia por simples necessidade de sobrevivência do perito, o fato da remuneração ser caracterizada como verbo alimentar. Então, não há como fazer perícia dessa forma. E houve alguns momentos em que a gente, próximo dos colegas, argumentamos até a ideia de que a extinção da especialidade, do ponto de vista do seu mercado de trabalho, pela necessidade premente do perito sobreviver. E a conclusão foi que a gente precisa legislar em torno disso. Não há outra saída a não ser ir lá para as câmeras,
para as câmaras enfim, participar, lutar, e você conseguiu estar à frente dessas coisas. Você pode falar um pouquinho mais a esse respeito? Especialmente com esse artigo, porque acho que a ideia era até retirar isso da legislação, né? Não há como trabalhar assim. Sim, foi isso. Essa foi uma grande luta lá, que ia explicar que, gente, a gente não vive de vento. Essa ideia de que medicina é sacerdócio, ela é muito arraigada na sociedade. E isso faz com que as pessoas acreditem que a assistência judiciária é gratuita. A assistência judiciária gratuita, ela não viola o meu direito, ela concede um direito a uma outra pessoa. Nós precisamos sobreviver. A perícia não é bico nem é caridade. E esse artigo, ele tirou a possibilidade de antecipar uma parte dos honorários e ele permitia que, caso o hipossuficiente fosse o perdedor, o sucumbente da causa, ele pagasse da forma que quisesse. Então, você faz uma perícia trabalhosíssima e se no final da causa ele disser, eu só tenho R$10 para pagar e eu só posso pagar R$1 por mês, assim seria feito. Então, não uma causa que demore seus 5, 10 anos, então isso não tem o menor sentido. E é lei. Então, obviamente, a gente tinha que legislar. No primeiro momento, a gente pensou realmente que fosse muito difícil o acesso às pessoas, mas nós temos, que a gente sempre ouve, né, na mídia, o lobby e precisa de dinheiro e tal, mas nossa questão, ela é tão justa, tão honesta e tão correta, que nós tivemos muitos deputados que aderiram à causa, especialmente o deputado Irã Gonçalves. Para quem não conhece, o deputado Irã Gonçalves de Roraima, ele é perito médico, tá? Ele é oftalmologista e perito médico, e ele entende perfeitamente essas nossas angústias, ele entende a responsabilidade que nós temos nas nossas mãos. Falando em Roraima, entrou aqui agora a doutora Ninfa, grande amiga também do deputado Irã. Então, ele entende isso e ele nos ajudou na caminhada. Ele nos ajudou, ele nos pegava pelo braço e dizia, olha, vocês vão falar com tal parlamentar, vocês vão falar com tal pessoa. E é muito importante nós compreendermos a importância desse trabalho parlamentar feito por nós. Existem assessorias especializadas para isso? Existem. Mas nenhum deles sabe falar da nossa dor. Porque somos nós que sabemos a estrada que nós percorremos para chegar até lá. O professor Oscar, que aqui me assiste, sabe o quanto era cansativo para mim, quanto eu chegava cansada na minha pós-graduação de perícia em Salvador, vindo de Petrolina, 500 quilômetros de estrada, para depois estudar tanto e não receber meus honorários. Então, não tem sentido. E as pessoas precisam compreender isso, e você terceirizar essa informação, ela não é viável. Por isso a necessidade de nós passarmos os nossos problemas. Então, nós fomos lá, quem está aqui que foi também o doutor Mário, o Rodrigo, colega de Pernambuco também, a gente fez muitas ações em Pernambuco também, ações em Recife, a gente ia, a gente explicava, pedia apoio para os juízes. Outra equipe que nos ajudou muito, uma turma que nos ajudou muito, foram os diretores da AJUF, Associação de Juízes Federais. Todos esses nos ajudando a ter acesso aos parlamentares, por compreenderem a importância da causa, especialmente no início, esse 790B, né, que a gente estava bem verde nessa questão legislativa, não que estejamos tão experientes, mas a gente já sabe, pelo menos, como abordar as pessoas. E foi muito importante que fôssemos nós mesmos para passar a nossa situação. Muita gente não sabe que perícia é especialidade, muita gente não sabia o que era a gratuidade da justiça, muita gente sequer sabia que existia legislação específica para perícia médica. Porque, culturalmente, quando se fala em perícia médica, as pessoas associam muito ao legista ou ao INSS.
e não a perícia judicial. Então, isso sempre foi muito negligenciado. E a lei, e todos os dias são feitas milhares de leis, e várias passam despercebidas. E é por isso a importância do nosso trabalho parlamentar, de nós nos apresentarmos aos parlamentares, de nós pedirmos, olha, se sair alguma coisa de perícia, avisa para a gente. Então, tudo isso foi sendo construído. Graças a Deus, nós fomos muito bem recebidos em Brasília, sempre, e foi uma grande e grata surpresa. Num país que é tão desacreditado na política, nós não precisamos oferecer nada, a gente só mostrava a justiça da nossa causa. A maioria dos nossos contatos compreendiam e ficavam horrorizados, porque as pessoas fazem as leis e a nossa leizinha, ela está muito pequenininha ali na CLT, é só o 790B, diante de 1.000 artigos, 1.000, 2.000 artigos, nossa leizinha é umazinha, pequenininha ali. Então, ela passa despercebida para quem não sofre com ela. Então, as pessoas com as quais a gente conversou, um dos últimos que a gente conversou, eu e a Ana Cristina, foi o deputado André Figueiredo, que é o que está relatando a mudança da 790B. Ele ficou chocado, porque assim, ele sequer estava dando importância, mas aí, através do deputado, outro deputado muito querido, o deputado Eduardo Bismarck, pedi, deputado, pelo amor de Deus, a gente precisa receber, a gente não pode trabalhar de graça. E o deputado Eduardo, que é advogado, compreendeu, advogado trabalhista, inclusive, compreendeu, ligou para o deputado André, receba as meninas, porque assim, a gente ainda, lá, assim, receba as meninas. Então, fomos, eu e a Ana Cristina, e mostramos para ele. Quando a gente mostrou o que a gente estava pedindo, ele disse, é só isso? Vocês querem trabalhar e receber? Deputado, a gente não quer benefício, a gente não está pedindo aumento, a gente só quer trabalhar e receber. Então, você veja a importância dessa espécie de catequese. A gente precisa falar. Eles fazem a lei sem ter a menor noção do que está acontecendo na prática. E se nós não formos lá e explicarmos, a gente perde tudo. Então, essa é a importância, especialmente no 790B, que a gente passou despercebido. Mas não estamos mais. Carolina, eu assim, primeira oportunidade que eu tive de te encontrar, fiz questão de te dizer isso pessoalmente. O trabalho de vocês, entre nós, médicos peritos, nos grupos onde a gente está, vocês são referendados como as meninas, né? As meninas. Carinhosa, muito amorosa, muito gentil, porque vocês literalmente assumiram um compromisso espontaneamente que mudou a vida de muitos de nós. Conseguimos receber algumas coisas no final do ano passado, e eu quero começar a fazer algumas provocações a você e a todas as pessoas que nos estão assistindo, no sentido de transformar esse bate-papo numa possível geração de ideias. Eu me ressinto muito, né, há bastante tempo, do fato de que criou-se culturalmente no Brasil a ideia de que o juramento de Hipócrates faz com que todos os nossos atos médicos tenham a graciosidade da vontade do próximo que propõe o juramento. No entanto, nós somos seres humanos, precisamos ser remunerados. Existir. Para manter a nossa família e quanto sacrifício um grande número de colegas passou e gerou dentro de casa por esse absurdo em relação a esse artigo da legislação. Então, eu acho que uma grande estratégia, eu gostaria que você refletisse agora um pouco sobre isso, desse a sua opinião, não só no aspecto político, mas também junto dos tribunais e junto dos magistrados. Eu sinto muita falta disso há alguns anos, um acesso um pouco mais aberto a reuniões com magistrados, com aqueles que têm o martelo na mão, para a gente conversar sobre o ato médico-pericial. Porque gerar justiça sem perícia, numa infinidade de processos, é absolutamente impossível. É uma questão técnica que depende da presença do profissional com uma expertise que leva anos para construir. Você sabe disso, você está estudando sem parar tanto tempo. Não há como parar, né? A gente tem que continuar a estudar.
E não é nem a questão da remuneração, é a questão da parceria com o juiz, que acontecia de uma maneira pessoal. Lembra? Você falou nisso agora há pouco. Eu sou perito do juízo do juiz tal, porque eu sou pessoa de confiança dele. E o perito não perde isso. Com o surgimento das novas mídias, com o crescimento de tudo que se tornou inevitável a longo prazo para nós, a gente vai ter que aprender, se adaptar, mas somos nomeados em confiança. E isso é uma responsabilidade enorme, né? O que você acha dessa ideia de buscar tentativas de aproximação com o judiciário? Como você vê isso? Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que nós já estamos fazendo há algum tempo, antes mesmo de formalizar o IBPM. Como eu disse, eu e o colega Rodrigo, a própria Ana Cristina também, a gente já fazia isso muito em Pernambuco, na Paraíba. E na época da tentativa de derrubar o 790B, nós nos reunimos com a cúpula do judiciário lá no TST, já para isso, né? Já para estreitar laços. Nós tentamos também, em alguns lugares, em alguns estados, nós conseguimos fazer parte do grupo Trabalho Seguro, né? Que envolve muito perícia do TRT. Há muitos anos a gente já tem essa interlocução perante o CJF e alguns grupos de trabalho do CJF, a própria AJUF. Com a formalização, o que é que nós estamos fazendo? Só para você ter ideia, hoje eu peguei 12, eu fiz uma pesquisa e peguei os responsáveis por 12 eventos jurídicos que ocorrem sistematicamente no Judiciário Federal e que falam de perícia sem nenhum representante médico. Então, antes que eles ocorram, porque agora nós temos também que pensar nas medidas profiláticas, a gente não pode viver apagando incêndio. E é isso que você falou, essa questão da interlocução, é que vai ser a medida profilática. A gente precisa ir, a gente precisa sentar, a gente precisa catequizar, né? No bom sentido, não do colonialismo, mas mostrar que nós temos ciência, que nós temos a nossa atividade, que não é assim, que não pode, como eu disse, não pode, isso é uma melancia, vai virar uma banana, não pode, não dá, não é factível. E a gente precisa sentar e explicar, existe livro, existe literatura, existe pesquisa, existe ciência. Agora há pouco o Rodrigo estava num webinário da OAB, onde foi colocado isso, as pessoas não podem simplesmente determinar, você vai fazer tal coisa, sendo que a gente tem anos de ciência a serem respeitados. Então, nós precisamos passar isso para o judiciário, sim, essa interlocução, essa visita, isso de forma pessoal, eu, Ana Carolina, não como instituição, sempre fiz. O colega Roberto Jorge, que está aqui também, ele sempre preconiza isso nos grupos, de que a gente precisa se apresentar. Eu nunca entrei num juizado, numa vara, com costas largas. Eu nunca fui apadrinhada. As indicações que eu tive nas varas seguintes eram de juízes que eu entrei na vara por currículo, por me apresentar, por sentar lá e passar a paixão pela perícia e mostrar que ciência, que a perícia é ciência. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro, eu preciso fazer isso só institucionalmente? Não. Como é que você é o perito de confiança de um juiz e você não senta com o diretor dele ou com ele e se apresenta? Oi, eu sou Ana Carolina, eu sou perita, eu tenho formação tal. Então, o primeiro passo dessa interlocução, a gente precisa fazer o trabalho de formiguinha. Vá lá, se apresente para o seu juiz, fale da sua formação. O segundo passo, aí sim somos nós, a questão global, a questão coletiva. Opa, vai ter um congresso, vai falar de perícia? Eu vou. Mas vai ser só um tópicozinho sobre perícia. Não interessa, porque foi um tópicozinho da CLT que quase destrói a gente. É um tópico, mas tem perícia, o IBPM vai tentar entrar. Então,
E não falo só das questões parlamentares, é a questão do judiciário mesmo. É essa interlocução, é essa visita, são essas reuniões. A gente tem feito isso sempre, porque, na verdade, são tantas ações ao mesmo tempo. Nós somos uma equipe grande, né? Porque além da diretoria em si, de estatuto, graças a Deus, nós temos pessoas que não estão formalmente na Constituição, mas que cooperam de uma forma muito intensa. Uma delas eu mencionei aqui, o Roberto Jorge, nós temos o Mário de Brasília, temos alguns colegas que eles ajudam, o Bechara de São Paulo, que estão ajudando muito na execução real da coisa, de marcar reuniões, de pesquisar, de todo dia entrar na internet e buscar as notícias. Então, tudo isso, de identificar onde vai ter um evento jurídico que a gente possa ir. E outra coisa muito importante, nós percebemos nesses eventos, nessas lives, o juiz que é favorável à valorização da perícia. Então, esse juiz, a gente tenta ao máximo nos aproximar de forma que ele seja um disseminador também, porque a ideia é essa, né? É fazer a rede. Então, a gente conversa, passa a nossa situação. Hoje, um dos juízes desse webinário da OAB falou lindamente sobre a perícia, mas é um juiz que eu já trabalhei com ele, inclusive, já me apresentei, o Rodrigo também. Então, assim, é um juiz que ouve a gente falar de ciência pericial muito. E ele tem propriedade para nos defender. Por quê? Porque a gente já abordou ele. Então, isso que você está falando é a base. Isso é de extrema importância. Essa interlocução, essa apresentação é extremamente necessária. Sim, eu provoquei isso porque a gente teve um curso aqui realizado no TRF. O Alexandre estava lá conosco. E é um trabalho árduo, não é? Criar esses canais de comunicação com, especialmente nas direções dos tribunais, é literalmente um trabalho muito árduo. A coisa é muito de formiguinha. E você, nesse momento, traz consigo todo esse histórico que você passou para nós e essa capacidade agregadora, não é? Nós já tínhamos, ao longo do tempo, a presença da BML-PM, foi fruto do trabalho do Jarbas, né? Ele está mais entre nós, querido amigo, e tantas outras pessoas que continuam lutando. E quanto mais a gente se agregar, no Instituto também, dentro dele próprio, para funcionar, mais força a gente tem. Quero deixar uma palavra de incentivo, de estímulo a você, no sentido de trazer os colegas para esse agregamento, né? Para a gente se juntar. Porque as nossas diferenças não podem superar a força que nós temos juntos para chegar aos tribunais e também às câmaras de representação política nacional. Eu estou vendo aqui uma série de colegas. Ana Cristina fala sobre o perigo do calote pelo 790B. Alguém reclamou do áudio, me desculpe, a gente está aprendendo ainda, né? Temos tanto para aprender. Diga. Sobre as outras instituições, né? A questão do agregar. Foi muito importante você tocar nesse tema, que é extremamente importante informar que a construção do IBPM foi acompanhada pela ABM-LPM. Por quê? Porque, inicialmente, a ideia era que houvesse o Departamento de Defesa Profissional, do qual eu fiz parte. Mas, como eu falei no início, as questões estatutárias não permitiam decisões rápidas. Então, assim, a gente precisava de dinheiro para viajar hoje. Mas só ia ter reunião daqui a 15 dias. E não dava para deliberar. Então, o doutor Ivan, queridíssimo, ele realmente se esforçou imensamente. E o doutor Ivan, a Rosa Amélia e a Daniela Munhoz, eles tentaram muito até ver se poderia ser um braço da BMLPM.
se poderia haver uma comissão de defesa que fosse um braço da BMLPM, mas não foi viável isso legalmente. Então, a gente até freou um pouco a nossa criação, a nossa formalização, para aguardar. Por quê? Porque nós estamos juntos, é a mesma causa. Inclusive, outro dia eu brinquei com Rosa, eu fiz, Rosa, olha, a gente vai lá para o CJF, você vai com uma BMLPM, porque eu também sou BMLPM, eu sou BMLPM Pernambuco, e nacional, claro. Então, a gente foi para o CJF, ainda brinquei com ele, eu fiz, olha, o policial bom é o policial mau. Eu bato e você avisa. Então, assim, a gente tem essa parceria, a gente tem que ter essa união, a gente tem essa coesão. Não é uma oposição, nós somos soma, nós somos todos em prol da mesma coisa, só que com características estatutárias diferentes e permitindo uma celeridade, uma solução, uma resolutividade na defesa que a BMLPM, por questões estatutárias, não pôde ter. Sim. Então, a ideia é agregar, jamais dividir. Claro, e a oportunidade também de dar uma outra angústia a você. Em muitos momentos, fico imaginando, porque não tenho participação política a esse ponto, né? Os afazeres médicos e as opções de vida não dão espaço e não é uma opção pessoal. Mas fico refletindo sobre como fazer para que o grande número de peritos de INSS se agreguem a esse movimento, participem também dessas ações institucionais, o Instituto, a Associação Brasileira, como é importante que a gente forme corpo em número que seja, com a participação desses colegas que vivem uma realidade muito difícil. A gente sabe, existem muitos postos de atendimento do INSS onde a coisa acontece agressivamente até. E isso tudo para fazer uma outra provocação. Nós estamos indo na direção de uma demanda do próprio INSS e dos tribunais federais enorme. Está tudo parado há meses. Você falou na possibilidade da gente usar o consultório para fazer as perícias. E o de atendimentos que serão necessários a curto prazo são assim, absurdos. Né? Eu vi acima de 1 milhão de perícias. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer se a gente não unir forças, se não se juntar ao judiciário, se não trouxermos todo mundo junto? Eu repito isso, as nossas diferenças não podem superar a necessidade. Um grande exemplo dos anestesistas, né? Sim! Porque se uniram. Então, eu sou muito feio, eu assumo a minha feiura, né? Física, mas estou disposto a dar mão, vamos nos unir, cara. Esse discurso ele é levado muitas vezes de uma maneira piegas. Não, filho, não é isso. A única forma de crescer é através da união. É o que você está fazendo, minha filha, e me permita falar assim, porque eu já sou bem mais velho que você, e como é bonito isso para esse momento de crise. O mundo está em crise. Aquelas pessoas que ainda não se deram conta de que não há espaço para o isolamento pessoal, do seu ponto de vista profissional, familiar, elas estão ultrapassadas. A gente tem que se juntar. Sim. Depois que você citou, trabalham muito, estão dispostas. Eu vi tudo que você falou, eu vi esse encontro, esse casamento, como fiquei feliz com isso. E estou muito empolgado com todas as possibilidades que podem vir desse movimento que você está comandando. A Rosilane é uma pessoa querida do coração, ela trabalha muito. O professor Oscar está aqui vendo, o professor Paravigino, o doutor Roberto, o doutor William. Tem um monte de colegas nossos aqui, Gorete, Gilmar, Elcio, a Carla, o Plínio, enfim, citar o nome de todo mundo, é só abrir a tela que a gente vê. Esse congraçamento, não é? Sim. E nesse sentido, eu acho que o Instituto tem um potencial enorme de crescimento por ter abraçado essas questões imediatas. A gente precisa...
a quem recorrer no primeiro momento para um Isso. auxílio, para uma dificuldade com relação a denúncias. A coisa muito mal compreendida na sociedade e é realmente fundindo forças que a gente vai conseguir alguma coisa. Eu quero... Carlos, me permita mais uma. É exatamente isso que você falou. Na hora do sufoco, na hora que a gente precisava a quem recorrer, a gente tinha a quem recorrer, mas muitas vezes, até por não lidar com a perícia no dia a dia, eles não tinham muito como socorrer. A BMLPM tinha as questões estatutárias. Os sindicatos, eles ficavam no afã de nos ajudar. O sindicato a própria FENAM e o Sindmédico Brasília, o Sindmed da Bahia também, todos no afã de ajudar, mas eu não podia, Ana Cristina não podia deixar eles irem sozinhos, porque eles não sabiam. A gente não vê perícia na faculdade. Então, assim, eles não sabiam o que argumentar. Então, a gente tinha que ir. Por isso surgiu a necessidade do IPPM. Porque a gente até tinha gente disposta a nos defender, mas eles não tinham a fundamentação teórica necessária. E aí, nisso, a gente agora está fazendo essa rede, agora a gente está mostrando a necessidade de ter alguém nos sindicatos também que entenda de perícia. E, como você disse, precisamos da união. Por quê? Nós vivemos um momento que a medicina, em geral, tenta ser depreciada. Se nós, unidos, já estamos tomando porrada de todos os lados, se a gente se separar, acabou. Acabamos. Se a gente separar, acabamos enquanto classe. E nós, peritos, se não nos unirmos, é pior ainda. Porque se parar para analisar, a gente não está protegido nem pela área da saúde e nem pela área jurídica. A gente está patinando entre as duas e a gente precisa... O que é que o IBPM faz? Pega as duas e une, diz, nós estamos aqui no link. Então, nós existimos porque hoje nós pegamos essa situação. Ninguém nos protege. A gente não é do Ministério da Saúde na perícia judicial, a gente não é do Ministério da Saúde, a gente não é do Ministério da Justiça, a gente está num limbo. Aí botaram a gente para o Executivo, no caso da Justiça Federal, e o Executivo diz, o Executivo não entende nada do que a gente faz, enfim. Então, a gente fica perdido. Ah, vocês são médicos, mas vocês trabalham na Justiça? Então, o IBPM veio para isso, para minimizar isso, para tentar defender principalmente as causas urgentes, né, para ter a celeridade, mas sempre coesos com as outras instituições. Tá? Com certeza. O primeiro Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica em São Paulo, em 2012, depois de 12 anos, eu me apresentei ao professor Oscar. Ele não se lembrava de mim. Ele vai lembrar do que eu estou falando agora, porque eu disse a ele que eu fiz perícia por causa dele. O brilhantismo da aula, a capacidade de transmissão de conteúdo e o nível de conhecimento é muito grande. Sim. O professor Oscar, ele tem uma legião de fãs, né? Ele está ali, assim, quietinho. Ele tem uma legião de fãs. Eu fui aluna dele, inclusive fui na mesma turma de Kleber, que é um colega perito do INSS que está nos assistindo, um querido amigo de Sergipe. Nós fomos da mesma turma e hoje essa paixão, essa forma de falar, eu devo muito ao professor Oscar, que assim, os ensinamentos de não levar para o lado pessoal, cada um só quer ganhar seu dinheirinho, né, professor? Então, todo mundo está querendo ganhar o seu dinheirinho, lícito, honesto, e é isso que a gente passa. Eu usei muito essa expressão em Brasília, nós só queremos receber o nosso dinheirinho. Você viu um slide onde ele bota uma faca na cabeça? Não fui eu que provoquei. Oh. Se não foi você, foi Gabriela. Faca na caveira, Gabriela. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. Naquele dia que eu conheci o professor, em 2001, ele virou e disse assim, larguei tudo só para fazer perícia. Eu consegui fazer isso em 2015. Parei tudo para fazer perícia. E fui obrigado a parar em 2017, 2018, por me deparar com essas dificuldades todas.
Então, a perícia, no meu entendimento, ela é inesgotável, sempre haverá perícia. E, sob o ponto de vista da capacidade de sobrevivência do perito, era algo que uma boa condição para isso. E, mesmo assim, ao trajetória, pensando exatamente nisso que nós estamos conversando. Quando, em 2011, 2012, as portas se abriram com a nova especialidade, falei, agora, nós temos tudo na mão. Está agora vai. Né? Nós vamos conseguir fazer o que os velhos fizeram. Eu fui aluno de muito professor antigo, que começou na década de 20, 30, ainda peguei eles vivos, e eles contavam como a especialidade nasceu, ele estava lá. E como era bonito ver isso, como era empolgante ver tudo sendo construído. O professor Duque, por exemplo, falou assim, todo dia ele chegava na Santa Casa do Rio e a placa do serviço estava no chão. Aí pegava a placa, ia lá na parede, botava a placa de novo. Era uma maneira sutil de dizer que ele não era bem visto, bem aceito enquanto especialista na época, na especialidade que eu abracei de início, que foi a angiologia. Então, a perícia médica precisa ser vista assim por todos nós. Ela está nas nossas mãos. A gente tem tudo na mão para fazer. Sozinhos, se a gente deixar o jogo de vaidade, né? Eu muitas vezes o jogo de vaidade, aquilo eu vou olhando, não é isso, não é aqui, não é para isso, é para fazer a especialidade crescer, nascer. E eu tenho certeza absoluta, não me canso de dizer isso, aonde eu vou, o seu nome vai ficar escrito na história da perícia médica brasileira pela sua iniciativa. Por tudo que você já conseguiu fazer, pelo que você faz. Erros e acertos, minha filha, são da natureza humana, só erra quem faz. Né? Se houve algum erro, não haverá repetição e nós estamos sempre aqui para te ajudar. Eu estou achando que está todo mundo... eu acho que a gente está meio chato, ninguém está perguntando. Ninguém perguntou nada, ninguém foi lá no chat fazer um comentário, fazer uma pergunta. Se ninguém for perguntar nada, eu vou encerrar. Tomásio, uma pergunta aí. Eu estou vendo aqui, queridos amigos, que é porque eu falo muito, né? Então, assim, as pessoas devem estar inibidas de falar. Não, é absoluto. E às vezes está na cabeça um monte de dúvida para tirar, de bater papo. E às vezes acabam respeitando muito a gente e ninguém fala nada, né? Uma grande parceira aí no Rio que está aqui assistindo, é porque, como não apareceu a foto, eu estou vendo o nome agora, é Maristela, tá? Maristela é outra grande batalhadora. Maristela estava entre, a gente brinca que eram os 33 de Brasília. Eram os 33 ou 22? Acho que eram 33. Os 33 de Brasília que foram 22, não foi, Maristela? 22. Que a gente foi, e a gente mesmo segurou faixa, e a gente mesmo panfletou. Enfim, isso foi muito, muito bacana, foi uma experiência muito diferente, mas que surtiu efeito. As pessoas começaram a enxergar a gente. E é como você disse, é humildade. Me fala uma coisa, o que está se passando hoje mesmo, né? Estamos entrando em julho. O que é imediato para você durante esse mês, os próximos 30, 40 dias, em relação às suas atividades ligadas ao que a gente está discutindo? E talvez até que a gente possa ajudar você. Primeiro, cuidar da saúde. Então, é extremamente importante que nossos peritos, eles atendam, seguindo as orientações, as recomendações. Eu vi alguns peritos, como nós passamos 3 meses sem poder atuar no judiciário, porque o CNJ envolve tanto o... Elcio está perguntando alguma coisa aqui. Eu concluo, já falo, Elcio. Então, a gente precisa que os colegas, a gente entende que 3 meses sem remuneração para o perito que é autônomo, que não é concursado, é muito difícil. Então, alguns voltaram afoitos. Só que eu peço por tudo, nós não podemos ter baixas. Tenham cuidado. Então, o primeiro de tudo, nossa saúde. Eu estou atendendo em consultório, inclusive estou aqui nesse momento numa cidade chamada Uricuri, em Pernambuco, em viagem a trabalho, mas nós precisamos cuidar da nossa saúde. Álcool
em todo mundo, máscara, face shield, nossas cabecinhas brancas, por gentileza, se protejam mais ainda, e proteção. Segundo, nós estamos mantendo o trabalho parlamentar dentro de limitações severas, que é a limitação da pandemia, porque é muito mais fácil encontrar um colega ou um deputado lá na Câmara, pegar ele pelo braço e dizer: deputado, me ajude. Hoje, nós traçamos um caminho onde eu, Ana Cristina, temos o telefone pessoal de alguns deputados e muitos, graças a Deus, nos respondem. Deputados e deputadas, tá? Deputados no geral. Então, graças a Deus, eles nos respondem. Mas tem alguns que não têm o menor contato com a gente. Então, a gente tem tentado manter esse vínculo, tentado mandar um oi, tentado acionar nas redes sociais. E outra coisa, Carlos, muito importante, eu preciso que os colegas se conscientizem. Isso nos ajudou imensamente na vitória do ano passado. Rede social. De vez em quando, e você acompanhou isso, eu, Ana Cristina ou Cristina, fazíamos no grupo: vamos, gente, na rede social, rápido, todo mundo pedir. Esse bombardeio, o deputado chegava para a gente lá na hora e fazia: rapaz, os amigos de vocês atacaram, viu? Então, assim, isso fazia alguns mudarem de ideia. Um virava para o outro: ó, é melhor você fazer o que elas estão pedindo, porque se você não fizer, vão lhe atacar na rede social. E a gente atacava mesmo. Então, assim, isso é muito eficaz e é o que a gente tem podido fazer na quarentena. Então, nós estamos mobilizando, estamos acompanhando o 790B, estamos brigando lá com o Estado do Paraná da licitação, estamos organizando também essa questão da permanência da atividade da Justiça Federal. Uma outra coisa também que nós vamos precisar muito de pessoas catedráticas como você, e eu peço a ajuda dos demais catedráticos que estão aqui, é que nós precisamos fomentar nas faculdades, é uma coisa que eu estou amadurecendo junto com o nosso grupo, fomentar nas faculdades, não na pós só, nós precisamos fomentar na graduação. Nós precisamos que os médicos saiam sabendo que perícia existe e a responsabilidade na emissão de um atestado, de um laudo, que isso repercute sobre nós também, certo? Então, nós precisamos muito disso. Tem algumas perguntas aqui, Carlos, eu acho que o pessoal agora se soltou um pouquinho. Vamos lá? Como a gente está indo para o finalzinho, vou te pedir para tentar responder de forma objetiva, para não deixar... Certo, pronto, vamos lá. A gente abre espaço para uma comunicação por e-mail. Isso. Elcio perguntou sobre o equívoco de alguns colegas que têm cedido à pressão dos tribunais no que tange à teleperícia. Eu vejo com muita preocupação isso. Hoje, na reunião da OAB, foi explicitada uma outra questão que a gente não se atém tanto. Ela é a questão do armazenamento de dados. Então, temos certeza que quando a corda arrebentar, vai para o mais fraco. Não há viabilidade, não há factibilidade da teleperícia para nenhuma situação. A gente não vai poder examinar, se o princípio básico da medicina é o exame físico, como fazer isso? É um equívoco que já se mostrou danoso a toda a causa. Por quê? Porque já houve, apesar de alguns juízes se comprometerem a pagar a perícia, a teleperícia, e caso necessário presencial pagar outra, já estamos com casos onde os tribunais reconhecem a impossibilidade de sistema de pagar. E para piorar, acreditando se tratar de uma forma mais simples de perícia, o que foi que aconteceu? Alguns estados abaixaram os honorários. Então, isso é um equívoco muito, que está prejudicando muito a causa e que já está mostrando seus efeitos. É realmente uma situação que eu não gostaria de ter razão quando eu disse alguns meses atrás, que aceitar nos traria um grande problema. Rodrigo perguntou sobre o futuro após o normal. Eu vejo que esse acúmulo de casos de Covid, que possam estar relacionados ao trabalho, eles já começaram já houve um aumento de demanda do TRT. Já tem algumas matérias, já tem alguns estudos, e a Ana Cristina está me confirmando aí, que já está havendo uma enxurrada de ações referentes ao Covid.
mas a gente precisa estar preparado tanto academicamente como financeiramente também. Os juízes precisam pagar a gente esse acúmulo, no caso da Justiça do Trabalho, né, uma coisa nova. Mas na Justiça Federal, o acúmulo decorrente, o acúmulo atual não é decorrente do Covid. Eu preciso que as pessoas se conscientizem disso. O acúmulo decorre de 1 ano sem pagar e depois, esse ano, mais 4 meses sem pagar. Então, em março, antes de ter lockdown, nós já tínhamos varas com 800 perícias pendentes. Então, não se pode falar que o acúmulo foi decorrente do Covid, tá? A Ilza, seja bem-vinda ao mundo das perícias. Kleber, a pergunta em Sergipe, a cultura da perícia civil de apuração de indícios. Essa cultura, Kleber pergunta sobre o valor de R$600 para apurar indícios de danos causados pela assistência à saúde, o famigerado erro médico, que erro de todo mundo vira erro médico. Kleber, o que nós estamos fazendo para mudar enquanto IPPM é a ideia que o Carlos deu, é o trabalho de formiguinha, de mostrar a importância do trabalho, mostrar que tem ciência e mostrar que não pode ser assim, além da possibilidade, óbvio, que tudo que é possível, porque agora nós estamos assim, tudo que é possível a gente vai fazer virar lei, tá? O que for possível, factível, a gente vai tentar fazer virar lei. Assim, tem muitos comentários, o Elcio está fazendo algumas apreciações bem pertinentes, a Ruth falando um pouquinho sobre a teleperícia. Você vê que isso vai provocando a gente. Teleperícia, todas as lives que eu consegui fazer, elas terminam me deixando insatisfeito, porque você não consegue esgotar. Sim, é uma delícia o assunto, né? É um ponto de interrogação enorme para o futuro. Aquelas coisas meio inevitáveis. Tchau, professor. Obrigada pela presença. O professor Ascar está dando tchau para nós. Isso. Eu vou deixar a palavra aberta a você para as suas apreciações finais, para você se despedir, para a gente encerrar. Tá bem? Agradeço muito você ter se aberto. Já deixo um convite público. Para a hora que você quiser fazer mais, estamos às ordens. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer o convite, agradecer a todos que aqui estiveram, porque é um horário realmente que as pessoas querem descansar e nós tivemos uma audiência grande. Isso é muito bacana, isso reflete a credibilidade do seu trabalho e a confiança no meu. Temos pessoas aqui, inclusive do CFM, temos colegas, assim, nosso querido professor Oscar, uma quantidade de colegas considerável pelo horário. Então, eu agradeço a você pelo convite, agradeço aos demais por terem assistido e agradeço pela confiança, ressaltando que precisamos nos manter unidos. Sim. Boa noite a todos. Isso, né? Um beijo no coração, fique em paz. Muito obrigado de novo. Obrigado a todos pela audiência. Esperamos em outros encontros. Um grande abraço a todos.